Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de conversar com você um pouco a respeito de bases de espaços vetoriais. Vamos lá? Antes de mais nada, eu tenho que pedir que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora, porque aí você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, para esclarecer alguma dúvida que tenha ficado, ou ainda sugerir outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E por fim, caso você conheça alguém que precisa de uma ajuda em álgebra linear, compartilhe com ele, porque aí você vai estar ajudando no crescimento deste canal, ao mesmo tempo que você ajuda esse seu amigo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, ative as notificações e se inscreva no canal. Mas é muito importante que você ative as notificações, porque aí, toda vez que sair um vídeo novo, você será imediatamente avisado. O objetivo deste vídeo é apresentar brevemente a ideia de base de espaço vetorial. Portanto, eu vou discutir o conceito de base, vou apresentar alguns resultados e aqueles resultados que forem um pouco mais demorados, eu não irei fazer a demonstração formal. Assim, se você sentir falta dessa demonstração e quiser que eu a faça, escreve também nos comentários, porque aí eu me organizo para fazer um vídeo só com essa demonstração solicitada. Isto posto, sem mais delongas, passemos então à definição de base de espaço vetorial. Para eu poder falar de base, eu preciso inicialmente pegar um conjunto de vetores V1, V2, Vn, que eu vou chamar de alfa este conjunto. E este conjunto está ordenado. Nós vamos dizer que alfa é uma base do espaço vetorial não nulo V, ou seja, o espaço tem mais alguém além do elemento nulo. E aí eu vou dizer que alfa é uma base de V se duas condições são verificadas. Primeiro, alfa é linearmente independente, que eu estou chamando de LI, ou seja, se nenhum dos vetores de alfa puder ser escrito em função dos outros, e, além disso, se o espaço vetorial V for gerado por alfa, ou seja, todo elemento de V é uma combinação linear dos elementos de alfa. Para exemplificar essa ideia, eu vou inicialmente abordar o Rn, mas para isso, antes eu quero definir o símbolo de Kronecker, que foi criado pelo matemático alemão Leopold Kronecker, que é conhecido pela briga que ele teve com Cantor a respeito da teoria dos conjuntos, porque Kronecker acreditava que teoria dos conjuntos não é matemática. Mas isso é assunto para uma outra hora. Para a gente só focar no símbolo dele, o símbolo de Kronecker é definido pelo ΔIJ para cada IJ pertencente a N2, ou seja, o conjunto N cartesiano N, naturais, cartesiano naturais, definido da seguinte maneira: ΔIJ é 1 se I é igual a J e ΔIJ é 0 quando o I é diferente de J. Com isso, analisemos o primeiro exemplo. Então imagine que eu tenha um número natural. Para cada I entre 1 e N, eu vou definir por EI o vetor ΔI1, ΔI2, ΔIN. Delta no símbolo de Kronecker. Então, na realidade, esse vetor é um vetor de Rn, no qual a componente 1 vai estar sempre na iésima posição e as demais vão ser igual a zero. Este conjunto alfa E1, E2, En, nesta ordem, é chamado de base canônica de Rn. E aí eu peço que você guarde esse nome. Base canônica. Toda vez que nós utilizarmos esse termo, nós estamos falando especificamente deste conjunto. Por que esse conjunto é base? Bem, em primeiro lugar, eu quero que você perceba o seguinte: se eu estou com um elemento de Rn, ele é uma ênupla com n componentes, e ele pode ser escrito assim: A1 vezes 1 que multiplica 0 mais A2 vezes 0, 1, 0 e daqui em diante 0, mais a n, que vai multiplicar 0, 0, e aí a última componente, a enésima, é 1. Portanto, todo elemento de Rn é escrito em função desses vetores aqui em particular.
Falta apenas mostrar que esses vetores formam um conjunto Li. Para verificar a segunda condição, eu vou considerar esta combinação linear e igualar ao vetor nulo em Rn. Portanto, o que eu tenho escrevendo na forma de vetor, isso vai dar x1, x2, xn igual a 0, 0, 0. Pela igualdade de vetores em Rn, eu tenho que x1 precisa ser 0, x2 precisa ser 0 e assim em diante até chegar no xn. Portanto, esta equação só tem solução quando todos esses coeficientes forem nulos. E isso é justamente o que define um conjunto linearmente independente. Ou seja, E1, E2 até En formam um conjunto Li. Um conjunto Li que gera todo o espaço Rn, portanto é uma base de Rn. Quando nós falamos de base, necessariamente podemos falar de outros conjuntos além dos espaços conhecidos como R2, R3, R4 e assim por diante. Um exemplo disso é o conjunto formado pelas matrizes quadradas de ordem 2, e aí essas quatro matrizes que você está vendo na tela, M1, M2, M3 e M4, formam uma base para este conjunto. Como é que nós verificamos isso? Então, eu vou começar pela primeira condição. Se eu pego uma matriz A, B, C, D em M22, veja que essa matriz pode ser escrita assim. A que multiplica 1, 0, 0, 0, mais B que multiplica a matriz 0, 1, 0, 0, mais C que multiplica a matriz 0, 0, 1, 0, mais D que multiplica a matriz 0, 0, 0, 1, nesta ordem. Portanto, todas as matrizes quadradas de ordem 2 são geradas pelo conjunto alfa. A segunda condição que eu preciso verificar é se este conjunto formado por M1, M2, M3 e M4 é um conjunto Li. Então, nesse sentido, o que eu farei é considerar esta equação e eu vou, então, verificar se a única solução possível é α1, α2, α3 e α4, todos iguais a zero. Perceba que essa equação pode ser escrita assim, ó. α1, 1, 0, 0, 0, mais α2, 0, 1, 0, 0, mais α3, 0, 0, 1, 0, mais α4, 0, 0, 0, 1. E isso é igual a matriz nula, vou escrever aqui embaixo. 0, 0, 0, 0. Esta equação me leva no seguinte. α1 vezes 1, 0, 0, 0 vai ficar α1 no elemento 1, 1. α2 no elemento 1, 2. α3 no elemento 2, 1. E α4 no elemento 2, 2. E tudo isso é igual à matriz 0, 0, 0, 0. Da igualdade de matrizes, a única solução possível para isso é se α1, α2, α3 e α4 forem todos iguais a zero. Portanto, esta equação só tem solução quando estes coeficientes são nulos.
Logo, M1, M2, M3, M4 formam um conjunto LI. Um conjunto LI que gera o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2. Portanto, este conjunto formado por M1, M2, M3, M4 é uma base. Por que há um grande interesse em bases de espaços vetoriais? Porque se eu tenho um conjunto alfa descrito por V1, V2, Vn, um conjunto ordenado de vetores de um espaço vetorial que é uma base, então cada vetor deste espaço vetorial pode ser escrito em função dos elementos de alfa, mas ainda ele pode ser escrito de maneira única e, de maneira recíproca, se todo elemento do espaço vetorial V puder ser escrito de maneira única em função dos vetores V1, V2 até Vn, então o conjunto V1, V2, Vn é uma base de V. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente para essa escrita única, porque em virtude dessa unicidade, eu posso definir o conceito de coordenada de um vetor. Ora, se todo vetor V pode ser escrito em função de V1, V2 e Vn, que é a base do espaço, de maneira única, então esses coeficientes A1, A2 e AN são únicos. E é justamente por causa dessa unicidade que eu posso definir então o que são coordenadas de um vetor. As coordenadas de um vetor numa determinada base alfa são os coeficientes que caracterizam a combinação linear dos vetores da base que acabam gerando o vetor V. Ou seja, são esses números que vão acompanhar os vetores da base quando eu for escrever V em função desta base. Uma forma também de representar coordenadas é através desta matriz de ordem n por 1. E eu chamo essa matriz de coordenadas de V na base alfa. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o conceito de coordenadas está atrelado à base. Se eu mudo a base do espaço, automaticamente eu mudo as coordenadas do vetor. Um resultado interessante que também pode ser dito em função de bases é que se eu tenho um conjunto de vetores V1, V2, Vn, vetores todos não nulos, que geram um espaço vetorial V, então, dentre estes vetores, eu posso extrair uma base de V. E aqui eu vou explicar qual é a ideia, embora eu não vá fazer a demonstração formal. Então, imagine o seguinte. Se eu tenho α0, um conjunto formado por V1, V2 e Vn, se esse conjunto já for Li, então ele já é uma base de V, porque pela hipótese ele gera V. Caso ele não seja, significa que um desses vetores pode ser escrito em função dos demais. Então, imagine que o Vn seja o vetor que possa ser escrito em função dos demais. Então, eu considero o conjunto α1 feito por V1, V2 até Vn menos 1. Perceba o seguinte, V1, V2, Vn geram V. Mas se eu tiver de V1 até Vn menos 1, eu já tenho Vn. Portanto, V1, V2 até Vn menos 1 continuam gerando V. Se este novo conjunto com vetor a menos for Li, então eu tenho a base. Suponha que não seja. Aí eu repito o processo e eu vou pegar aquele vetor, por exemplo, Vn menos 1, que é escrito em função dos demais. E aí eu tenho um conjunto α2 dado por V1, V2, Vn menos 2. E o raciocínio é o mesmo. Vn é gerado em função desses vetores, Vn menos 1
é gerado em função desses vetores. Então, o conjunto que α2 gera é o mesmo gerado por α1 e é o mesmo gerado por α0, que é o espaço vetorial V. Só que como estou com menos vetores, agora eu avalio se este conjunto é LI. Se for, eu tenho uma base. Se não for, eu retiro novamente aquele que é gerado em função dos demais e vou fazendo isso. Na pior das hipóteses, eu vou acabar com um vetor. E um conjunto formado por um vetor é LI. Portanto, esse processo acaba. Como este processo em algum momento se encerra, então eu posso dizer que em algum momento eu vou obter um conjunto gerador de V que também é LI e, portanto, eu teria uma base. É essa a ideia da demonstração deste teorema. Um outro teorema igualmente interessante é que se eu tenho um espaço vetorial gerado por um conjunto finito de vetores não nulos V1, V2, Vn, então se eu tiver um conjunto com mais de n vetores, este conjunto obrigatoriamente é linearmente dependente, LD. E aí perceba, quando eu falo conjunto com mais de n vetores, eu não estou dizendo V1, V2, Vn e mais alguém. Eu estou dizendo qualquer conjunto que tenha mais de n vetores. Portanto, se num determinado espaço vetorial eu tenho uma base composta por 4 elementos, qualquer conjunto com 5, 6, 7 vetores automaticamente vai ser LD. E é justamente esta limitação que me permite pensar no conceito de dimensão do espaço vetorial. Então veja, um espaço vetorial não nulo V é chamado de dimensão finita se a base é um conjunto finito. Se a base não for um conjunto finito, eu vou dizer que eu estou com um espaço de dimensão infinita. Em particular, o espaço vetorial nulo é considerado de dimensão finita. Uma outra afirmação que pode ser demonstrada é que todas as bases de um espaço vetorial de dimensão finita têm o mesmo número de elementos. Eu posso ter várias bases para o mesmo espaço, mas o que eu sei é que a quantidade de elementos desta base, se eu estou trabalhando num espaço de dimensão finita, não importa qual base eu tome, vai ter a mesma quantidade de elementos. Então imagine que eu estou trabalhando com R3. A base canônica de R3 é formada pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Qualquer outra base que eu encontrar de R3 tem que ter exatamente 3 vetores. Por quê? Imagine que eu encontre uma outra base que não é a canônica e que esta base tenha 4 vetores. Pelo teorema 3, esse conjunto com 4 vetores precisaria ser LD e, portanto, não poderia ser uma base. Imagine então que para R3 eu tivesse encontrado uma base com 2 vetores. Então, novamente, pelo teorema 3, a base canônica seria LD e, portanto, ela não seria base. É justamente esse raciocínio que me permite dizer que em qualquer espaço vetorial de dimensão finita, a base que eu encontre sempre vai ter um número fixo de elementos. É justamente esta ideia de número fixo de elementos da base de um espaço vetorial que me permite definir o conceito de dimensão. Então, o número de elementos da base de um espaço vetorial não nulo, de dimensão finita V, é chamado de dimensão de V, e eu denoto a dimensão de V por dim_V. Em particular, se V for o espaço vetorial nulo, eu vou dizer que ele tem dimensão 0. Por exemplo, Rn, como nós aferimos há pouco, tem dimensão n, porque a base tem n vetores. O conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, como nós vimos que a base é composto por 4 matrizes, vai ter dimensão 4, e assim por diante. E por fim, duas informações que eu quero ressaltar é que se eu tiver um subconjunto Li de um espaço vetorial V de dimensão finita, então eu posso estender esse conjunto de maneira que eu encontre uma base para o espaço V. E, em particular, todo subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita tem dimensão menor ou a igual do próprio espaço. Isso é o que eu gostaria de discutir com você no vídeo de hoje. Por enquanto é só. Até a próxima.